Sabe quando você tá scrollando pelo Twitter e do nada aparece um meme sobre um anime? Que lá no fundo te enche um pouco de curiosidade. Mas aí você vai pesquisando e vai vendo que esse anime não é muito aceito pela maioria. Então você vai lá e vê do início até o fim. E você tira a conclusão que esse anime é uma joia incompreendida. Bom, essa foi minha conclusão depois de assistir Yosuga no Sora. Eu admito que, primeiramente, eu fui pela curiosidade do incesto. Já que, né, é uma das coisas que mais falam sobre esse anime. Mas, pra minha surpresa, é uma coisa que pode ser simplesmente ignorada. Pois, olhe bem, é um dos finais desse anime. Ou seja, se você quiser tacar um foda-se pro incesto, você pode. Mas mudando um pouco de assunto. Como eu falei, a rota do incesto é um dos finais desse anime. E antes da gente entrar em detalhes nessa rota e como é que ela funciona, eu quero falar um pouco sobre as outras três. Entretanto, para darmos início sobre essas rotas, a gente precisa ir pro começo, na qual vai mostrar a Sora e o Haru. E eles vão estar se mudando para a antiga casa dos pais deles, na qual eles acabaram herdando depois dos velhos deles acabarem indo como centroavante do Vasco. E eles vão se adaptando conforme os dias vão passando. E também vão fazendo novas amizades. No caso do Haru é futuras escolhas amorosas, já que aparentemente o cara tem uma pica de mel. As garotas que o Haru vai conhecer vai ser a Kazuha, a Akira, a Shizu e por fim a Sora, cada um levando a um final diferente. E a primeira rota começa com a Kazuha, no qual é apelidada de Garota do Violino, ou Viola. Não sei a diferença. Mas, para resumir o que acontece nessa rota, o Haru decide passar mais tempo com ela. Aí a Kazuha vai desenvolvendo um relacionamento com ele e vai explicando o problema que ela tem. Que nesse caso dessa rota é o relacionamento com o pai dela. E não se preocupa. Não é nada incestuoso. Então o Haru vai ajudando a Kazuha até eles finalmente desenvolverem um laço afetivo. E isso vai ser meio que um padrão daqui pra frente. Cada garota vai ter um problema e o Haru vai ajudar a resolvê-lo. Mas tipo assim, não vai pensando que é algo raso ou coisa do tipo. Não, pelo contrário. Cada trama vai ter o seu tempo. Vai se desenvolvendo na medida certa até chegar no final. E também não podemos nos esquecer das brincadeiras gostosas, por assim dizer. E vai se acostumando, porque em cada episódio vai ter alguma coisa do tipo. Mas enfim, depois de terminar a rota da Kazuha, o anime volta no tempo e decide dar um foco pra Akira. E o nome dessa rota é a Dama do Santuário. Porque, bom, ela mora num santuário. E na primeira impressão que eu tive sobre essa garota, eu simplesmente não gostei dela. Ela é aquela típica pessoa com positividade tóxica. Mas, depois de saber o passado dela, cacete, eu fiquei com pena. Porque assim, no início da vida dela, a mãe dela morreu. E à medida que ela foi crescendo, ninguém quis cuidar dela. Então ela foi meio que vivendo como uma renegada ou uma coisa do tipo. Até chegar um certo dia que uma pessoa se ofereceu para cuidar dela. E depois foram acontecendo mais algumas coisas e ela decidiu sorrir para tudo. Por mais doloroso que fosse viver sozinha, ela decidiu ser uma pessoa que alegra as outras. E a trama dessa rota é mais ou menos o seguinte. A Kazuha e a Akira são irmãs, só que de mães diferentes. No caso, o pai da Kazuha, ela meteu chifre na mãe dela, né? Aí a Akira nasceu daquela outra mulher que infelizmente foi pro Vasco. Então a mãe da Kazuha meio que ignora ela. Mas no fim, tudo acaba dando certo, com a intervenção do Haru, é claro. E no final dessa rota acontece de novo aquelas brincadeiras gostosas, bicho. Nossa. Depois disso o anime volta novamente no tempo e decide focar agora na Shizu. E essa é a rota com o melhor final que tem, pelo menos pra mim. Porque assim, nas rotas anteriores a Sora, irmão do Haru, ela meio que acaba ficando de lado. Assim, só como uma espécie de NPC ou coisa do tipo. E nessa rota ela acaba fazendo amigos
coisa que ela tem dificuldade para fazer durante o anime. E no final todo mundo sai feliz. Tanto a Sora, que finalmente consegue mais companhia além do Haru, e também tanto o Haru quanto a Shizu conseguem ficar felizes juntos. Exceto que, apesar de ser uma rota com um final mais feliz, ela tem um problema, que no caso é a própria Shizu, que meio que, por assim dizer, ela estudou o Haru quando ele tinha 6 anos. Veja como massacraram meu garoto. E isso meio que explica algumas visões que o Haru tem, que no caso são dele querendo fazer, né, aquelas coisas com as garotas durante o anime. Apesar da personagem ser um pouco polêmica, ela se arrepende do que fez, ela quer seguir em frente com isso, e o Haru aceita o perdão dela, e depois de mais um pouco de desenvolvimento e quase uma morte por trovão, os três acabam felizes. E finalmente, depois dessas 3, nós temos a tão temida Rota do Incesto. Ao mesmo tempo que é a rota mais difícil de se assistir, é a mais complexa de entender. Porque assim, não é uma coisa romantizada, como se fosse um hentai ou alguma coisa do tipo. Não. Eu diria que é uma forma distorcida de amor, que surgiu tanto devido à morte dos pais dos dois, e também por causa do estudo da Shizu com Haru, que eu esqueci de falar. A Sora viu isso daí também. E no início da relação dos dois parece alguma coisa mil maravilhas e tal. Só que, com o decorrer dos episódios, isso simplesmente não pode ir pra frente. Porque, bom, incesto é uma coisa que simplesmente passa dos limites. Eles acabam discutindo e a Sora decide fugir, e os dois acabam num lago que fica atrás do templo da Akira. E, bom, os dois acabam morrendo. Apesar do anime dar a entender que os dois conseguiram sobreviver, isso não faz sentido, porque nos episódios passados ficou claro que tanto a Sora quanto o Haru não sabiam nadar. E naquela cena onde a Shizu mostra a mensagem que o Sora deixou, eu acredito que foi meio que uma contenção de danos, pois eu acredito que ela ficou sabendo da morte dos dois depois de algumas horas, e ela decidiu pegar o telefone do Haru para escrever aquela mensagem para dar a entender que os dois foram embora. E nos últimos minutos do anime, eles estão em um trem, sozinhos, com uma paisagem quase como divina ao fundo, mostrando que provavelmente eles foram para um lugar melhor juntos, pois no lago que eles se afogaram tem uma lenda sobre renascimento. Então, eu acredito que eles morreram e reencarnaram juntos, ou foram para o céu, como o próprio nome do anime diz, Yosuga no Sora, conectado ao céu, em solitude, onde enfim estamos a sós. E cara, é uma experiência que não é para todo mundo, porque é uma mídia que precisa ser consumida com paciência, e definitivamente não é para a geração TikTok que quer um brain rot a cada 5 segundos. E também precisa de maturidade para poder entender os temas e refletir sobre eles. E também a gente não pode esquecer um dos principais pontos de Yosuga no Sora, a música. Eu não sei exatamente ao certo explicar, mas é uma melodia tão doce e ao mesmo tempo tão melancólica que só fica na cabeça. E ela conseguiu me gerar uma sensação estranha de nostalgia, alegria, calma, mas também um pouco de medo, talvez, e quem sabe até desconforto, pois ela sempre vai estar ali no momento mais importante. E sabe de uma coisa? Melhor do que ficar falando aqui é mostrando pra você.